Joaquim observava o horizonte através da janela de sua casa grande, os olhos cansados refletindo 3 anos de viuvez solitária. Aos 42 anos, suas mãos calejadas pelo trabalho árduo contavam a história de um homem que construíra tudo do nada, mas que agora se via perdido em meio ao silêncio ensurdecedor de uma vida sem companhia. Senhor Joaquim, chegou carta do Rio de Janeiro, anunciou Benedito, seu capataz mais antigo, subindo os degraus da varanda com um envelope amarelado nas mãos. O homem negro, de cabelos grisalhos e olhos bondosos, trabalhava na fazenda há mais de 20 anos e conhecia bem o patrão. Joaquim pegou a carta com uma mistura de curiosidade e apreensão. Nos últimos meses, havia trocado correspondências com Coronel Antônio Mendes, um conhecido distante de sua falecida esposa, sobre a possibilidade de um casamento arranjado. A solidão havia se tornado insuportável, e a fazenda, apesar de próspera, parecia um deserto sem a presença feminina que um dia a iluminou. Estimado Joaquim, começava a carta com a caligrafia elegante do coronel. Tenho excelentes notícias sobre nossa conversa anterior. Minha sobrinha, Helena Mendes, de 23 anos, é uma jovem de família honrada e boa educação. Órfã de pai e mãe, tem vivido sob meus cuidados, mas acredito que seria uma esposa dedicada e uma excelente administradora de sua propriedade. Joaquim continuou lendo, absorvendo cada palavra. A carta descrevia Helena como uma mulher recatada, educada em casa por uma governanta francesa, habilidosa em bordados e conhecedora dos afazeres domésticos. Não havia fotografia anexada, algo ainda raro e caro naqueles tempos, mas o coronel garantia que ela possuía beleza natural e comportamento exemplar. O dote será de 2 contos de réis, além de alguns móveis e roupas de cama bordadas por ela mesma, continuava o coronel. Se concordar com os termos, ela poderá viajar para Minas Gerais ainda este mês, para que o casamento se realize antes do Natal. Joaquim dobrou a carta lentamente, seu coração batendo de forma irregular. 3 anos depois da morte de sua amada Esperança, finalmente tinha a oportunidade de reconstruir sua vida. Não era um homem de muitas palavras ou demonstrações românticas, mas sabia valorizar a companhia e a dedicação de uma boa mulher. Alguma coisa importante, senhor? Perguntou Benedito, que havia permanecido ali, notando a expressão pensativa do patrão. Pode ser, Benedito. Pode ser que a fazenda ganhe uma nova senhora em breve. Joaquim suspirou pesadamente. Vou responder ao coronel ainda hoje. Prepare o cavalo. Preciso ir até a cidade buscar papel de carta melhor. Naquela mesma tarde, Joaquim cavalgou até a pequena cidade de Santa Rita do Sapucaí, onde vivia o padre João, um homem culto que o ajudava com correspondências mais formais. O sacerdote, um homem baixo e rechonchudo de cerca de 60 anos, recebeu Joaquim em sua modesta casa ao lado da igreja. Padre João, preciso de sua ajuda para escrever uma carta importante, disse Joaquim, tirando o chapéu e sentando-se na cadeira de madeira oferecida pelo religioso. Claro, meu filho. Do que se trata? Joaquim explicou a situação, mostrando a carta do coronel. O padre leu atentamente, ajustando os óculos redondos sobre o nariz. Uma decisão importante, Joaquim. 3 anos de viuvez é tempo suficiente para um homem reconstruir sua vida. Sua falecida esposa certamente aprovaria sua busca por uma nova companheira. É o que espero, padre. Esperança sempre dizia que a vida era para ser vivida, não apenas suportada. O padre pegou sua pena e começou a escrever sob o ditado de Joaquim. Prezado Coronel Antônio Mendes. Recebi sua carta com grande interesse. Após cuidadosa reflexão, aceito sua proposta de casamento com sua sobrinha Helena. Sou um homem de palavra e posses, proprietário de uma fazenda próspera com mais de 100 alqueires de terra, gado leiteiro e plantações de café e milho. Concordo com todos os termos apresentados e aguardo ansiosamente a chegada da senhorita Helena. Prometo tratá-la com o respeito e carinho que uma esposa merece, oferecendo-lhe um lar confortável e uma vida digna. Aguardo confirmação da data de viagem para providenciar o transporte da estação ferroviária até a fazenda. Atenciosamente, Joaquim Alves da Silva. 2 semanas depois, a resposta chegou. Helena partiria do Rio de Janeiro no dia 20 de dezembro, chegando à estação de Pouso Alegre no dia 22. O casamento seria celebrado na igreja local no dia 24 de dezembro, véspera de Natal. Joaquim gastou os dias seguintes preparando a casa.
Mandou reformar o quarto que seria de Helena, comprando novos móveis e contratando 2 mulheres da cidade para fazer uma limpeza geral. Benedito supervisionava tudo com o zelo de quem também ansiava por uma nova vida na fazenda. Senhor Joaquim, a casa tá ficando bonita que nem um palácio, comentou Benedito, observando os preparativos. A sinhá Helena vai ficar bem impressionada. Espero que sim, Benedito. Espero que possamos ser felizes juntos. No dia 22 de dezembro, Joaquim partiu de madrugada para Pouso Alegre em sua carruagem mais elegante, puxada por 2 cavalos baios bem tratados. O trajeto de 3 horas parecia eterno, e ele repassava mentalmente as palavras que diria ao conhecer finalmente sua futura esposa. A estação ferroviária estava movimentada, com viajantes chegando e partindo para as festividades natalinas. Joaquim aguardou na plataforma, segurando uma placa com o nome Helena Mendes escrito em letras grandes. Quando o trem finalmente chegou, soltando vapor e fazendo um barulho ensurdecedor, Joaquim sentiu seu coração disparar. Passageiros desceram apressados, carregando malas e embrulhos. Ele procurava por uma jovem mulher que viajasse sozinha, mas não conseguia identificar ninguém que se encaixasse na descrição. Foi então que notou uma figura delicada próxima ao último vagão. Uma jovem mulher de cabelos castanhos presos em um coque simples, vestindo um vestido azul marinho de tecido fino, carregava uma pequena mala de couro e olhava ao redor com uma expressão de incerteza. Ela era bonita, com traços delicados e uma postura elegante, mas havia algo diferente em seu olhar, uma atenção visual intensa, como se dependesse exclusivamente dos olhos para compreender o mundo. Joaquim se aproximou hesitante, levantando a placa. A jovem o viu e sorriu timidamente, fazendo um gesto com a cabeça que ele interpretou como confirmação. Ela apontou para si mesma e depois para ele, como se perguntasse se ele era Joaquim. A senhorita Helena Mendes? Perguntou ele, tirando o chapéu polidamente. Ela o encarou com atenção, lendo seus lábios com uma concentração evidente, e então acenou afirmativamente com a cabeça. Mas não disse palavra alguma. Joaquim estendeu a mão para cumprimentá-la, e ela aceitou com delicadeza. Suas mãos eram suaves e frias, tremendo ligeiramente, do frio da viagem ou do nervosismo, ele não soube dizer. Bem-vinda a Minas Gerais, senhorita Helena. Sou Joaquim Alves da Silva, seu futuro marido. Ela continuou a olhá-lo atentamente, sem responder verbalmente. Em vez disso, fez um gesto gracioso com as mãos e sorriu novamente, um sorriso tímido mas genuíno. Foi nesse momento que Joaquim começou a suspeitar que algo não estava conforme esperava. Durante toda a viagem de volta à fazenda, tentou puxar conversa, mas Helena apenas respondia com gestos e sorrisos, sempre observando seus lábios quando ele falava. O tempo está agradável para a viagem, não acha? Tentou ele. Helena acenou positivamente, mas não emitiu som algum. A fazenda fica a poucos quilômetros daqui. Tenho certeza de que a senhora vai gostar. Novamente, apenas gestos e um sorriso educado. Durante o trajeto, Joaquim observou Helena discretamente. Ela admirava a paisagem com genuína curiosidade, apontando para as montanhas e fazendo gestos que pareciam expressar aprovação. Quando passaram por um rebanho de gado, ela sorriu amplamente e fez um gesto que ele interpretou como admiração. Mas o silêncio verbal persistente começou a preocupá-lo. Seria timidez extrema? Ou haveria algo que o coronel Mendes não havia mencionado em suas cartas? Quando chegaram à fazenda, Helena desceu da carruagem com graciosidade, olhando ao redor com evidente interesse. Benedito se aproximou para ajudar com a bagagem, e ela lhe sorriu calorosamente, fazendo um gesto de agradecimento com as mãos. Senhor Joaquim, ela é muito bonita, sussurrou Benedito ao ouvido do patrão. É sim, Benedito. Muito bonita, diferente. Joaquim acompanhou Helena até a casa, mostrando-lhe o quarto que seria seu até o casamento. Ela examinou tudo com atenção, tocando delicadamente os móveis novos, as cortinas bordadas e a colcha de crochê que ele havia comprado especialmente para ela. Quando ele tentou explicar a rotina da casa e os preparativos para o casamento, Helena o observou com a mesma atenção concentrada, mas sua resposta foi um conjunto de gestos que ele não conseguiu compreender completamente. Foi então que a realidade começou a se formar em sua mente. Helena não era apenas tímida, ela era surda e muda. O coronel Mendes havia esquecido de mencionar esse detalhe fundamental em suas cartas.
Naquela noite, Joaquim permaneceu acordado até tarde, olhando pela janela para o quarto de Helena, onde uma vela fraca ainda queimava. Ele se sentia enganado, confuso, e ao mesmo tempo curiosamente tocado pela delicadeza e graça da jovem mulher que em 2 dias se tornaria sua esposa. Como seria possível construir um casamento sem palavras? Como conhecer os pensamentos, desejos e sentimentos de uma pessoa que não podia falar nem ouvir? Mas havia algo na forma como Helena sorria, na maneira como seus olhos expressavam gratidão e esperança, que tocava uma parte de seu coração que ele pensava estar morta desde a perda de esperança. Talvez, pensou ele, o amor não precisasse sempre de palavras para florescer. A manhã do dia 24 de dezembro de 1897 amanheceu clara e fresca na fazenda Santa Helena. Joaquim acordou antes do nascer do sol, como era seu costume, mas desta vez não foi para cuidar dos afazeres da propriedade. Hoje era o dia de seu casamento com Helena, e uma mistura de ansiedade e curiosidade tomava conta de seus pensamentos. Durante os 2 dias desde a chegada de Helena, ele havia tentado estabelecer alguma forma de comunicação com ela. Descobriu que ela conseguia ler seus lábios quando ele falava devagar e de frente para ela, e respondia com gestos simples e expressões faciais. Havia uma inteligência evidente em seus olhos castanhos, uma compreensão que ia além das palavras. "Bom dia, Helena", disse ele, batendo delicadamente na porta do quarto dela. A porta se abriu, revelando a jovem já vestida com um vestido simples de algodão branco, seus cabelos castanhos soltos sobre os ombros. Ela sorriu e fez um gesto com as mãos que ele interpretou como "bom dia". Joaquim havia pedido ao padre João que chegasse cedo para conversar com Helena antes da cerimônia. O sacerdote, homem experiente e compassivo, chegou à fazenda quando o sol já despontava por trás das montanhas. "Joaquim, preciso falar com a noiva antes do casamento", disse o padre, tirando o chapéu e limpando o suor da testa. "É importante que eu tenha certeza de que ela compreende a importância do sacramento e consente livremente." Joaquim levou o padre até a sala onde Helena bordava um lenço, uma atividade que ela parecia apreciar muito. Quando ela viu o sacerdote, levantou-se respeitosamente e fez uma reverência. "Minha filha", começou o padre João, falando devagar e posicionando-se de frente para Helena, "você compreende que hoje se casará com Joaquim?" Helena olhou atentamente para os lábios do padre, depois para Joaquim, e acenou afirmativamente com a cabeça. Seus olhos brilhavam com uma mistura de nervosismo e determinação. "Você o aceita como esposo por sua livre vontade?" Novamente, Helena acenou positivamente, desta vez com mais convicção. Ela então fez algo que surpreendeu ambos os homens. Pegou a mão de Joaquim e a colocou sobre seu coração, depois apontou para ele e para si mesma, num gesto que claramente significava união. "Bem", disse o padre, visivelmente emocionado, "parece que ela compreende perfeitamente a importância do matrimônio. Vocês se casarão na igreja às 2 da tarde. Joaquim, você tem certeza de que é isso que deseja?" Joaquim olhou para Helena, que o observava com uma expressão ansiosa. Naqueles 2 dias, ele havia descoberto que ela era não apenas bonita, mas também atenciosa, delicada e surpreendentemente comunicativa através de gestos. Ela havia ajudado na cozinha, demonstrando habilidades culinárias, e mostrado interesse genuíno pela fazenda e pelos animais. "Tenho certeza, padre. Helena é uma boa mulher, e acredito que podemos ser felizes juntos." O sorriso que Helena lhe dirigiu naquele momento valeu mais que 1000 palavras. A cerimônia foi simples, realizada na pequena igreja de Santa Rita do Sapucaí. Apenas algumas pessoas estavam presentes: Benedito e sua esposa Rosa, o comerciante local João Batista com sua família, e mais alguns vizinhos que Joaquim havia convidado. Helena usava um vestido branco emprestado da esposa do comerciante, com um véu simples que realçava sua beleza natural. Joaquim vestia seu melhor terno, um presente de casamento que havia comprado especialmente para a ocasião. Durante a cerimônia, Helena não pode responder verbalmente aos votos, mas o padre João adaptou o ritual, permitindo que ela expressasse seu consentimento através de gestos claros e inequívocos. Quando chegou a hora de dizer sim, ela segurou as mãos de Joaquim, olhou diretamente em seus olhos e acenou com a cabeça de forma solene e decidida. Joaquim Alves da Silva aceita Helena Mendes como sua legítima esposa, para amá-la e respeitá-la na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte o separe.
Sim, aceito, respondeu Joaquim, sua voz firme ecoando na igreja silenciosa. Helena Mendes, aceita Joaquim Alves da Silva como seu legítimo esposo, para amá-lo e respeitá-lo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte o separe. Helena olhou para o padre, depois para Joaquim, e acenou solenemente com a cabeça. Ela então fez um gesto com as mãos sobre o coração e apontou para Joaquim, numa demonstração clara de aceitação e compromisso. Pela autoridade que me foi conferida pela Santa Igreja, eu os declaro marido e mulher. O que Deus uniu, o homem não separe. Joaquim beijou Helena delicadamente na testa, respeitando sua timidez e o ambiente sagrado. Ela corou ligeiramente, mas sorriu com uma felicidade genuína que iluminou seu rosto. A festa foi pequena, realizada na própria fazenda. Rosa havia preparado um jantar especial com galinha caipira, feijão tropeiro, couve refogada e broa de milho. Helena surpreendeu a todos ao demonstrar que podia dançar, seguindo o ritmo da música através das vibrações do chão e observando os movimentos dos outros. Joaquim ficou fascinado ao vê-la dançar com Benedito, que a conduzia com paciência e gentileza. Ela ria silenciosamente, seus olhos brilhando de alegria, e por alguns momentos ele esqueceu completamente que ela não podia ouvir a música. Senhor Joaquim, disse Rosa, aproximando-se dele enquanto observava Helena dançar, ela é uma moça de ouro. Pode não falar, mas o coração dela fala por ela. Você tem razão, Rosa. Ela é especial. Quando a festa terminou e os convidados foram embora, Joaquim e Helena ficaram sozinhos na casa grande. Havia uma tensão natural entre eles, eram praticamente estranhos, unidos pelo matrimônio mas sem conhecerem verdadeiramente um ao outro. Joaquim mostrou a Helena o quarto que seria deles, que ele havia preparado com cuidado. Ela examinou tudo com atenção, tocando delicadamente os móveis e as cortinas novas. Quando viu a cama de casal, corou ligeiramente e desviou o olhar. Helena, disse ele, posicionando-se para que ela pudesse ler seus lábios, quero que saiba que não precisa ter medo de mim. Podemos conhecer um ao outro aos poucos. Ela o observou com atenção, depois fez um gesto que ele interpretou como agradecimento. Ela então apontou para si mesma e fez um gesto interrogativo, como se perguntasse algo. Joaquim não compreendeu imediatamente, mas Helena pegou sua mão e a colocou sobre seu próprio peito, depois apontou para ele, numa pergunta silenciosa que ele interpretou como você me aceita assim como sou. Sim, disse ele, falando devagar e com sinceridade. Aceito você exatamente como é. O sorriso que ela lhe dirigiu foi de puro alívio e gratidão. Naquela primeira noite como marido e mulher, eles dormiram no mesmo quarto, mas em lados opostos da cama, respeitando a necessidade de tempo para se conhecerem melhor. Joaquim permaneceu acordado por um longo tempo, ouvindo a respiração suave de Helena e tentando compreender como seria sua vida dali em diante. Nos dias seguintes ao casamento, eles desenvolveram uma rotina própria. Helena acordava cedo e preparava o café da manhã, demonstrando ser uma excelente cozinheira. Joaquim percebia que ela observava tudo ao redor com uma atenção especial, compensando a falta de audição com uma visão aguçada e uma percepção sensorial refinada. Ela acompanhava Joaquim pelos campos, demonstrando interesse genuíno pelos trabalhos da fazenda. Quando ele explicava sobre o gado, as plantações e a rotina diária, ela observava seus lábios com concentração e fazia perguntas através de gestos. Ela aprende rápido, comentou Benedito um dia, observando Helena ajudar com a ordenha das vacas. Parece que tem dom para lidar com os animais. Tem mesmo, concordou Joaquim. Os animais não precisam de palavras para demonstrar carinho. Foi durante uma dessas caminhadas pelos campos que Joaquim começou a compreender a profundidade da comunicação não verbal. Helena conseguia expressar alegria, preocupação, curiosidade e até mesmo discordância através de gestos e expressões faciais. Gradualmente, ele começou a desenvolver seu próprio vocabulário de gestos para se comunicar com ela. Uma manhã, enquanto tomavam café na varanda, Helena se levantou subitamente e apontou para o céu. Joaquim não ouviu nada de especial, mas ela insistiu, fazendo gestos urgentes. Poucos minutos depois, começou a chover forte, uma chuva de verão que ele não havia previsto. Como você soube que ia chover? Perguntou ele, maravilhado. Helena apontou para o céu, depois fez um gesto que ele interpretou como senti, tocando o peito.
Ela havia percebido sinais na pressão atmosférica, na mudança da luz, em detalhes que ele, habituado a depender da audição, não havia notado. Essa foi uma das muitas descobertas que Joaquim fez sobre as habilidades especiais de Helena. Ela conseguia perceber quando alguém se aproximava pela vibração dos passos no chão, identificava o humor das pessoas pela postura corporal e expressões faciais, e tinha uma intuição apurada para situações que exigiam atenção. 2 semanas após o casamento, Joaquim decidiu que era hora de tentar uma comunicação mais profunda com Helena. Ele havia observado que ela desenhava bem e pensou que talvez pudessem se comunicar através de desenhos e palavras escritas. Helena, disse ele, mostrando papel e lápis, você sabe escrever? Ela acenou positivamente e pegou o lápis. Com caligrafia elegante, escreveu, sim, sei escrever. Fui educada por uma governanta. Joaquim sentiu uma onda de alívio e emoção. Finalmente, eles poderiam ter conversas mais complexas. Por que o coronel Mendes não me disse que você era surda e muda? Escreveu ele. Helena leu a pergunta e ficou pensativa por alguns momentos. Então escreveu, ele temia que o senhor não aceitasse o casamento. Eu não sabia que ele havia omitido essa informação. Perdoe-me se o senhor se sente enganado. Não me sinto enganado, escreveu Joaquim. Surpreso, sim, mas não enganado. Você é uma mulher maravilhosa, Helena. O sorriso que ela lhe dirigiu foi o mais bonito que ele já havia visto. A partir daquele dia, eles começaram a ter conversas escritas regularmente. Helena contou sobre sua infância, sobre como havia perdido a audição e a fala devido a uma febre alta quando tinha 5 anos, e sobre como havia aprendido a viver em um mundo de silêncio. Joaquim, por sua vez, falou sobre esperança, sobre a dor da perda e sobre como estava descobrindo que era possível amar novamente, de uma forma diferente, mas não menos profunda. Você sente falta dos sons? Escreveu ele um dia. Não sinto falta do que nunca conheci realmente, respondeu ela. Mas às vezes me pergunto como seria ouvir sua voz, o som da chuva, o canto dos pássaros. Deve ser bonito. É bonito, confirmou Joaquim, mas descobri que existem outras formas de beleza. Seus olhos falam mais que muitas vozes que já ouvi. Helena corou e escreveu, o senhor é muito gentil comigo. Não esperava encontrar tanta compreensão. Chame-me de Joaquim, por favor. Somos marido e mulher. Joaquim, escreveu ela, e ele teve a impressão de que ela estava saboreando cada letra do nome. Janeiro de 1898 trouxe consigo o calor intenso do verão mineiro e uma transformação sutil, mas profunda, no relacionamento entre Joaquim e Helena. 2 meses de casamento haviam criado entre eles uma intimidade peculiar, construída sobre olhares, gestos e longas conversas escritas que se estendiam até altas horas da noite. Joaquim descobriu que Helena tinha uma mente brilhante e curiosa. Ela havia lido muitos livros durante os anos que passou sob os cuidados do tio, e suas observações sobre a vida, escritas em sua caligrafia elegante, frequentemente o surpreendiam com sua profundidade e sensibilidade. Você já pensou em como seria nossa vida se pudéssemos conversar como outros casais fazem? Escreveu ele numa manhã, enquanto tomavam café na varanda. Helena pensou por um momento antes de responder. Acredito que nossa forma de comunicação é mais profunda. Quando as pessoas falam, muitas vezes dizem palavras vazias. Quando escrevemos, somos obrigados a pensar em cada palavra, a dar peso ao que realmente queremos dizer. A resposta o fez refletir. Ele havia notado que suas conversas com Helena eram mais significativas do que muitas que havia tido com outras pessoas ao longo da vida. Não havia espaço para palavras desperdiçadas quando cada uma precisava ser escrita. Naquela manhã, Helena o acompanhou até os campos de café, onde os trabalhadores estavam preparando o terreno para o plantio da próxima safra. Ela observava tudo com atenção, fazendo perguntas escritas sobre o processo de cultivo, demonstrando interesse genuíno pelos negócios da fazenda. Seu Joaquim, disse Benedito, aproximando-se com um papel na mão, chegou uma carta da cidade. Parece ser do coronel Mendes. Joaquim pegou a carta com apreensão. Era a primeira correspondência que recebiam do tio de Helena desde o casamento. Helena, que havia percebido a tensão no ambiente, olhou interrogativamente para o marido. Uma carta do seu tio, explicou Joaquim, mostrando-lhe o envelope. A expressão de Helena mudou imediatamente.
Ela ficou pálida e suas mãos tremeram ligeiramente. Fez um gesto pedindo para ver a carta. Joaquim abriu o envelope e começou a ler em voz alta, de forma que Helena pudesse acompanhar pelos lábios. Estimado Joaquim, espero que esteja bem e que o casamento tenha sido do seu agrado. Escrevo para informar que estarei passando por sua região na próxima semana, em viagem de negócios, e gostaria de visitar vocês para conhecer como está se adaptando minha sobrinha. Também preciso resolver algumas questões pendentes relacionadas ao dote de Helena. Houve alguns problemas familiares que precisam ser esclarecidos. Aguardo sua confirmação para a visita. Atenciosamente, Coronel Antônio Mendes. Helena havia lido a carta por cima do ombro de Joaquim, e sua reação foi imediata. Ela se afastou alguns passos, balançando a cabeça negativamente, com uma expressão de medo evidente no rosto. Helena, o que aconteceu? Perguntou Joaquim, alarmado com a reação da esposa. Ela fez gestos urgentes, indicando que queria escrever algo. Joaquim buscou papel e lápis rapidamente. Não quero vê-lo, escreveu ela com caligrafia trêmula. Ele foi cruel comigo durante todos os anos que vivi em sua casa. A única razão pela qual me arranjou este casamento foi para se livrar de mim. Joaquim sentiu uma onda de raiva subir dentro dele. Ele a maltratava. Nunca me bateu, escreveu Helena, mas sempre me fez sentir como um fardo. Dizia que eu era uma desgraça para a família, que nenhum homem me quereria. Quando o senhor, você, aceitou o casamento, ele ficou mais feliz do que eu jamais o havia visto. Ele não virá aqui, disse Joaquim com firmeza. Vou escrever uma carta dizendo que não é um momento conveniente para visitas. Helena o olhou com gratidão, mas então escreveu: não quero causar problemas entre vocês. Talvez seja melhor recebê-lo e acabar logo com isso. Você é minha esposa agora, respondeu Joaquim, falando devagar para que ela pudesse ler seus lábios. Ninguém a maltratará enquanto eu estiver vivo. O sorriso que Helena lhe dirigiu foi cheio de uma emoção que ele não conseguiu identificar completamente. Havia gratidão, sim, mas também algo mais profundo, uma admiração que começava a se transformar em afeto genuíno. Joaquim escreveu uma carta educada mas firme ao coronel, informando que seria melhor adiar a visita por alguns meses, pois estavam muito ocupados com os trabalhos da fazenda. Helena o observou escrevendo, e quando ele terminou, ela pegou sua mão e a segurou por alguns momentos, um gesto simples, mas que causou um arrepio em Joaquim. Naquela noite, eles tiveram uma das conversas mais longas desde que se casaram. Helena contou sobre sua infância, sobre como havia perdido a audição e a fala, e sobre os anos difíceis que passou na casa do tio. Quando eu tinha 5 anos, escreveu ela, tive uma febre muito alta. Os médicos disseram que foi isso que me deixou surda e muda. Lembro-me vagamente de sons, como ecos distantes, mas não sei se são memórias reais ou sonhos. E seus pais, escreveu Joaquim. Morreram quando eu tinha 10 anos, numa epidemia de febre amarela. Fui morar com o tio porque não havia mais ninguém. Ele já tinha 3 filhos e me via como um peso extra. Sempre me lembrava de que eu era uma aleijada que dependia da caridade da família. Joaquim sentiu o peito apertar de raiva e compaixão. Você não é aleijada, Helena. Você é diferente, e isso a torna especial. Por que você me aceita assim? Escreveu ela. A maioria dos homens teria anulado o casamento ao descobrir a verdade. Joaquim pensou cuidadosamente antes de responder. Porque descobri que você me faz sentir vivo novamente. Não pensei que isso fosse possível depois da morte de Esperança. Helena ficou imóvel por alguns momentos, depois escreveu: posso perguntar sobre ela? Sobre sua primeira esposa? Esperança era diferente de você, escreveu Joaquim. Falava muito, ria alto, enchia a casa de ruído e alegria. Quando ela morreu, o silêncio me assombrava. Agora, descobri que pode haver beleza no silêncio também. Você ainda a ama? Perguntou Helena, numa pergunta que demonstrava coragem para enfrentar uma resposta que poderia machucá-la. Sempre amarei a memória dela, respondeu Joaquim honestamente. Mas o coração pode amar de formas diferentes. O que sinto por você é diferente do que sentia por ela, mas não é menos verdadeiro. Helena corou e escreveu: eu nunca amei ninguém antes. Não sei como é esse sentimento. Nem eu sei como é amar sem palavras, respondeu Joaquim.
Estamos aprendendo juntos. Nos dias seguintes, algo mudou entre eles. Joaquim começou a prestar mais atenção aos pequenos gestos de Helena, como ela tocava delicadamente as flores do jardim, como sorria quando via os bezerros brincando no pasto, como seus olhos brilhavam quando ela compreendia algo novo sobre a fazenda. Helena, por sua vez, demonstrava uma dedicação crescente à casa e aos negócios da fazenda. Ela começou a ajudar com a contabilidade, revelando ter uma excelente aptidão para números. Suas anotações sobre os gastos da casa e os lucros da fazenda eram precisas e organizadas. Você tem talento para os negócios, escreveu Joaquim um dia, examinando seus cálculos. Onde aprendeu isso? A governanta francesa me ensinou matemática e contabilidade, respondeu Helena. Ela dizia que uma mulher deveria saber cuidar de suas finanças, mesmo que nunca viesse a precisar. Sua governanta era uma mulher sábia. Era. Ela foi a única pessoa que me tratou como normal. Dizia que eu tinha um cérebro privilegiado e que deveria usá-lo. Joaquim começou a envolver Helena cada vez mais nas decisões da fazenda. Ela demonstrava um senso prático apurado e frequentemente sugeria melhorias que ele não havia considerado. Uma manhã, Helena o acordou tocando suavemente em seu ombro. Quando ele abriu os olhos, ela apontou para a janela com uma expressão de preocupação. Joaquim olhou para fora e viu que o céu estava escuro, prenunciando uma tempestade forte. O gado, disse ele, levantando-se rapidamente. Preciso trazê-los para perto da sede. Helena fez gestos indicando que queria ajudar. Joaquim hesitou. Uma tempestade no campo podia ser perigosa. É perigoso, disse ele, falando devagar. Helena pegou papel e escreveu rapidamente. Sou sua esposa. Meu lugar é ao seu lado, nos bons e maus momentos. A determinação em seus olhos o convenceu. Eles se vestiram rapidamente e saíram juntos para recolher o gado. Helena montava bem, outra habilidade que ela havia aprendido na casa do tio, e demonstrou ser uma excelente auxiliar no trabalho. Quando a tempestade finalmente chegou, eles já haviam colocado todo o gado em segurança. Encharcados pela chuva, voltaram para casa correndo. Na varanda, Helena riu silenciosamente, seus olhos brilhando de alegria pela aventura compartilhada. Você é corajosa, disse Joaquim, admirando a mulher que havia se tornado sua companheira. Você me faz sentir corajosa, escreveu ela, depois de se secarem. Foi naquele momento, vendo Helena com os cabelos molhados e o rosto corado pela corrida, que Joaquim compreendeu que estava apaixonado por ela. Não era mais apenas admiração ou companheirismo, era amor verdadeiro, diferente do que havia sentido por Esperança, mas igualmente profundo. Naquela noite, pela primeira vez, eles dormiram verdadeiramente juntos como marido e mulher, unidos não apenas pelo sacramento do casamento, mas pelo afeto genuíno que havia crescido entre eles. Março de 1898 trouxe consigo as primeiras chuvas do outono, que caíam suavemente sobre os telhados de barro da fazenda Santa Helena, criando uma sinfonia melancólica que ecoava pelos corredores da casa grande. Essas chuvas representavam mais do que uma simples mudança climática, simbolizavam uma transformação completa e definitiva na vida de Joaquim e Helena, uma metamorfose que havia se aprofundado gradualmente ao longo dos últimos meses, moldando não apenas suas rotinas diárias, mas a própria essência de quem eles eram como indivíduos e como casal. 6 meses de casamento haviam criado entre eles uma comunicação tão profunda, tão intuitiva e tão refinada que muitas vezes dispensava até mesmo as conversas escritas que haviam se tornado sua marca registrada, seu método peculiar e íntimo de diálogo. Essa forma única de comunicação havia evoluído para algo muito mais sofisticado e sutil, um olhar prolongado e carregado de significado, que podia transmitir alegria, preocupação, amor ou desejo sem necessidade de uma única palavra escrita, um gesto delicado das mãos, quase imperceptível para observadores externos, que comunicava necessidades, vontades ou simplesmente carinho, um toque carinhoso no braço, no ombro ou na face, que expressava compreensão, apoio ou paixão de forma mais eloquente do que qualquer frase elaborada poderia fazer. Era como se tivessem desenvolvido uma linguagem própria, construída paciente e cuidadosamente no silêncio compartilhado e na observação mútua constante, uma linguagem que os conectava de forma mais profunda, mais íntima e mais verdadeira do que qualquer palavra falada ou escrita jamais poderia conseguir.
Essa comunicação silenciosa havia se tornado tão natural e fluida que eles frequentemente se surpreendiam ao perceber que conseguiam conversar por horas inteiras sem escrever uma única linha, apenas através de expressões faciais, movimentos corporais e o contato visual intenso que havia se tornado uma constante em suas vidas. A fazenda Santa Helena prosperava de forma impressionante sob a administração conjunta e harmoniosa do casal, florescendo de maneira que surpreendia até mesmo os vizinhos mais experientes e tradicionalmente céticos da região, homens que haviam dedicado décadas inteiras à agricultura e que inicialmente duvidavam da capacidade de uma mulher, especialmente uma mulher com as limitações de Helena, de contribuir efetivamente para o sucesso de um empreendimento rural tão complexo e exigente. Helena havia se revelado não apenas uma companheira dedicada, carinhosa e atenciosa, mas uma verdadeira sócia nos negócios, com uma mente extraordinariamente aguçada para números, cálculos e planejamento financeiro, e uma visão estratégica natural que complementava perfeitamente o conhecimento prático, a experiência empírica e a intuição agrícola que Joaquim havia desenvolvido ao longo de anos trabalhando a terra. Sua capacidade extraordinária de organização, sua atenção meticulosa aos detalhes mais insignificantes e seu olhar analítico para aspectos que escapavam completamente à percepção de Joaquim e de qualquer outro homem da região, haviam transformado a propriedade numa das mais bem administradas, mais eficientes e mais produtivas de toda a área, servindo de exemplo inspirador e modelo de sucesso para outras fazendas vizinhas cujos proprietários agora vinham buscar conselhos e orientações sobre métodos de administração e técnicas de produção. Senhor Joaquim, disse Benedito numa manhã particularmente ensolarada e promissora de março, enquanto ajustava cuidadosamente o chapéu de palha desgastado pelo tempo na cabeça grisalha e observava com admiração genuína o movimento organizado, eficiente e harmonioso dos trabalhadores no pátio central da fazenda, onde cada pessoa sabia exatamente qual era sua função e executava suas tarefas com uma precisão que ele nunca havia presenciado antes. Assim a Helena está revolucionando esta fazenda de um jeito que nunca vi antes em todos os meus anos de trabalho rural. Nunca vi os livros de contabilidade tão bem organizados, com cada entrada e saída anotada com uma precisão matemática de relojoeiro suíço, cada número conferido e reconfirmado, cada conta balanceada perfeitamente, nem a casa grande tão bem cuidada e administrada, com cada cômodo tendo seu lugar específico e sua função bem definida, cada objeto em seu devido lugar, cada móvel posicionado com propósito e elegância. Joaquim sorriu com um orgulho genuíno e profundo, que emanava de cada poro de seu ser, observando Helena no jardim lateral da casa, onde ela trabalhava com dedicação maternal e cuidado extremo nas flores que havia plantado com suas próprias mãos delicadas logo após sua chegada à fazenda, transformando o que antes era apenas um terreno baldio e sem vida numa verdadeira obra de arte natural. Cada canteiro era uma composição cuidadosamente planejada, com cores harmoniosamente distribuídas seguindo princípios estéticos que ela havia aprendido em seus livros, plantas escolhidas não apenas pela beleza visual que proporcionavam, mas também por suas propriedades medicinais comprovadas e suas qualidades aromáticas que perfumavam delicadamente todo o ambiente ao redor da casa. Ela tem um dom especial, Benedito, respondeu ele, acompanhando com os olhos atentos e apaixonados os movimentos graciosos, quase dançantes da esposa entre as plantas, observando como ela tocava cada folha com delicadeza, como examinava cada flor com a concentração de um cientista estudando uma descoberta importante, como se comunicava com a natureza de uma forma que ele próprio não conseguia compreender completamente. Consegue ver coisas que nós homens, com toda a nossa experiência acumulada ao longo dos anos, com todo o nosso conhecimento prático e nossa sabedoria tradicional, simplesmente não conseguimos perceber. É como se ela enxergasse além da superfície visível das coisas, como se tivesse acesso a uma dimensão da realidade que é invisível para o resto de nós. É verdade mesmo, senhor, concordou Benedito, balançando a cabeça grisalha com uma admiração que crescia a cada dia. Ontem mesmo, por exemplo, ela percebeu que a vaca mimosa estava doente antes mesmo de qualquer um de nós, eu, você, os outros trabalhadores, notar a menor coisa diferente ou suspeita. O animal ainda parecia completamente normal para todos nós, se comportava da mesma forma de sempre, comia normalmente, mas ela viu algo imperceptível nos olhos da vaca, no jeito sutil de andar, na postura ligeiramente alterada, e insistiu com determinação que chamássemos o veterinário imediatamente. Salvou a vida do animal,
que hoje de manhã já estava visivelmente melhor, mais animada e saudável, graças aos cuidados específicos e ao tratamento que ela orientou com precisão. Helena havia desenvolvido uma conexão especial e quase mística com todos os animais da fazenda, uma ligação que transcendia o entendimento comum e que se estendia desde os cavalos mais altivos e orgulhosos até as galinhas mais simples e humildes do terreiro, passando pelos porcos, pelas ovelhas, pelos cães de guarda e até mesmo pelos gatos que caçavam ratos nos celeiros. Sua capacidade de observação aguçada e altamente desenvolvida, uma habilidade que havia sido refinada e aperfeiçoada ao longo dos anos de silêncio forçado, durante os quais ela havia aprendido a compensar a falta de audição com uma percepção visual extraordinariamente apurada, permitia-lhe detectar sinais sutis e quase imperceptíveis de doença, desconforto ou mal-estar que outros não conseguiam perceber mesmo quando alertados para procurá-los. Ela notava mudanças mínimas na postura dos animais, variações quase imperceptíveis no ritmo da respiração, alterações no brilho ou na expressão dos olhos, diferenças na textura da pelagem ou da pele, modificações no comportamento alimentar ou social, pequenas claudicações ou favoritismos de membros que indicavam dor ou desconforto. Os animais, por sua vez, pareciam responder instintivamente à sua presença calma, gentil e não ameaçadora, aproximando-se dela com uma confiança natural e espontânea que não demonstravam com outras pessoas, incluindo Joaquim e os trabalhadores que lidavam com eles diariamente. Naquele dia específico e aparentemente comum, chegou uma correspondência que mudaria definitivamente e de forma irreversível o rumo de suas vidas tranquilas e organizadas. Era uma carta do Padre João, escrita em sua letra cuidadosa, respeitosa e elegante, sempre preocupado em ser claro e compreensível, informando que Helena havia recebido uma herança completamente inesperada e surpreendente de uma tia distante que havia falecido recentemente no Rio de Janeiro, deixando instruções específicas e detalhadas para que a sobrinha fosse contactada imediatamente e informada sobre seus últimos desejos e as disposições testamentárias. Uma herança, escreveu Joaquim numa folha de papel com a caligrafia ligeiramente trêmula pela surpresa genuína, mostrando a carta para Helena com uma expressão de incredulidade completa estampada no rosto, seus olhos arregalados e sua boca ligeiramente entreaberta pelo choque da notícia inesperada. Ela leu atentamente cada palavra da correspondência, linha por linha, seus olhos escuros percorrendo o texto com a concentração meticulosa de quem não quer perder nenhum detalhe importante, nenhuma nuance que pudesse alterar o significado da mensagem, e ficou visivelmente surpresa e emocionada, suas mãos delicadas tremendo levemente ao segurar o papel, como se o peso da notícia fosse fisicamente perceptível através do simples contato com o documento. Tia Margarida era a irmã mais velha de minha mãe. Escreveu ela com cuidado extremo, escolhendo cada palavra com precisão, sua letra revelando tanto emoção quanto concentração. Nunca a conheci pessoalmente, pois ela se mudou para o Rio de Janeiro muito jovem, ainda adolescente, mas ela mantinha correspondência regular e carinhosa comigo desde que eu era apenas uma menina pequena. Suas cartas eram sempre cheias de afeto, conselhos sábios e histórias interessantes sobre a vida na capital. Ela nunca se casou, nunca teve filhos próprios, e sempre me tratou como se eu fosse uma filha à distância. Não imaginava que me deixaria algo tão significativo e valioso. A herança era verdadeiramente considerável e impressionante. Uma casa elegante e bem localizada na cidade do Rio de Janeiro, situada em um bairro respeitável e valorizado, e uma quantia substancial em dinheiro que, após os cálculos cuidadosos de Helena, equivalia a quase o valor total de toda a fazenda Santa Helena, incluindo as terras, as construções, os animais e todos os equipamentos. Helena teria que viajar para a capital federal para resolver as questões legais complexas, assinar os documentos necessários, tomar posse oficial dos bens e decidir definitivamente o que fazer com a propriedade herdada. Uma responsabilidade que a deixava ao mesmo tempo profundamente honrada pela confiança depositada nela e genuinamente apreensiva com a magnitude das decisões que teria que tomar. Você vai precisar ir ao Rio de Janeiro, disse Joaquim lentamente, articulando cada palavra com cuidado para que ela pudesse ler seus lábios com facilidade, sentindo uma pontada de preocupação profunda e inesperada ao pensar na separação, mesmo que fosse apenas temporária. A simples ideia de ficar longe de Helena, mesmo por alguns dias, mesmo sabendo que seria por um motivo importante e justificado,
causava-lhe uma ansiedade que ele não esperava sentir com tanta intensidade, uma sensação desconfortável que revelava o quanto ela havia se tornado essencial em sua vida diária. Não quero ir sozinha, escreveu Helena com uma certa urgência visível na caligrafia, suas letras ligeiramente menos controladas do que o usual, revelando sua própria apreensão e nervosismo com a perspectiva da viagem. Será que você pode me acompanhar? Sei que é muito pedir, com a fazenda precisando de cuidados constantes, com os trabalhos da safra, com todas as responsabilidades que não podem ser abandonadas. Claro que sim, respondeu Joaquim sem hesitar um segundo sequer, sua decisão firme e imediata, demonstrando que para ele não havia nem mesmo necessidade de reflexão sobre o assunto. Vamos juntos, sem dúvida alguma. Benedito é perfeitamente capaz de cuidar da fazenda por alguns dias, ele conhece todo o trabalho, tem a confiança dos outros trabalhadores, e nossa vida é uma vida compartilhada em todos os aspectos, nas alegrias e nas responsabilidades, nos momentos fáceis e nos desafios. A viagem ao Rio de Janeiro foi uma aventura extraordinária e transformadora para ambos, uma experiência que os tirou completamente de sua zona de conforto rural e os colocou em contato com um mundo totalmente diferente daquele que conheciam. Helena nunca havia estado numa cidade grande, nunca havia experimentado o ritmo frenético da vida urbana, e sua primeira impressão foi de fascínio intenso misturado com uma sobrecarga sensorial quase esmagadora. Joaquim não viajava há muitos anos, havia se acostumado tanto à vida tranquila e previsível da fazenda que havia quase esquecido como era o mundo além de suas fronteiras rurais, e redescobrir a complexidade e a diversidade da vida urbana trouxe-lhe uma renovada e inesperada sensação de aventura e descoberta. Eles se hospedaram num hotel simples mas confortável e bem localizado no centro da cidade, uma escolha que equilibrava a economia com conveniência, e Helena se maravilhou completamente com o movimento incessante e hipnotizante das ruas, com os bondes elétricos que passavam fazendo seu barulho metálico característico, com as lojas elegantes e sofisticadas que exibiam suas vitrines elaboradas e tentadoras, e com a incrível diversidade de pessoas de todas as classes sociais, todas as origens étnicas. Todas as profissões e condições que circulavam constantemente pelas avenidas largas e movimentadas da capital federal. É tão diferente da fazenda, escreveu ela, observando com fascinação o movimento hipnotizante pela janela do quarto, seus olhos tentando capturar e processar cada detalhe da vida urbana complexa e multifacetada que se desenrolava continuamente diante dela como um espetáculo sem fim. É como se fosse um mundo completamente novo, uma realidade paralela que eu não sabia que existia tão próxima da nossa vida rural. Você gosta desta agitação toda? Perguntou Joaquim com curiosidade genuína, observando atentamente as expressões que se sucediam no rosto da esposa, tentando decifrar e compreender seus sentimentos contraditórios, suas reações mistas de fascínio e desconforto. É interessante e fascinante, de fato, respondeu ela após uma pausa reflexiva e considerável, mas preciso confessar que prefiro nosso silêncio no campo, nossa tranquilidade rural. Aqui há muito barulho visual. É como se meus olhos não conseguissem descansar nem por um momento, como se houvesse estímulos demais para processar simultaneamente. Joaquim compreendeu perfeitamente e de forma intuitiva o que ela queria dizer com aquela descrição tão precisa. Para Helena, que percebia e interpretava o mundo principalmente através da visão, que havia desenvolvido uma dependência quase total de seus olhos para compreender e navegar pela realidade ao seu redor, o movimento constante e frenético da cidade grande era realmente como um ruído visual ensurdecedor, uma verdadeira cacofonia de estímulos visuais que sobrecarregava seus sentidos cuidadosamente adaptados à tranquilidade, à previsibilidade e ao ritmo natural da vida rural. A casa herdada foi uma surpresa maravilhosa que superou todas as expectativas mais otimistas que eles pudessem ter tido. Localizada no charmoso e pitoresco bairro de Santa Teresa, era uma construção elegante e refinada de 2 andares, com uma arquitetura clássica e bem proporcionada, cercada por um jardim bem cuidado e artisticamente planejado, mobiliada com bom gosto genuíno e refinado, e mantida em excelente estado de conservação que demonstrava o cuidado e o carinho que a falecida proprietária havia dedicado à sua residência. Cada cômodo revelava a personalidade culta e refinada de sua antiga proprietária, cada peça de mobiliário havia sido escolhida com critério, cada objeto decorativo tinha sua razão de ser e sua função estética.
As cortinas eram de tecidos finos e elegantes, os tapetes eram de qualidade superior, os quadros nas paredes mostravam bom gosto artístico, e havia uma sensação geral de harmonia e sofisticação que impressionou profundamente tanto Joaquim quanto Helena. Junto com a casa, Helena herdou também uma pequena mas impressionante biblioteca com centenas de livros cuidadosamente organizados em português e francês, uma coleção que revelava interesses variados e uma formação intelectual sólida, alguns objetos de valor artístico e sentimental que incluíam porcelanas finas, pratarias antigas e pequenas esculturas, e até mesmo algumas joias delicadas e valiosas que haviam pertencido à família há várias gerações. Sua tia devia ser uma mulher muito culta, refinada e intelectualmente sofisticada, comentou Joaquim, examinando cuidadosamente os livros que cobriam as estantes de madeira escura e trabalhada, folheando alguns volumes com reverência. Veja só esta coleção impressionante. Tem obras de filosofia clássica e moderna, literatura nacional e estrangeira, história do Brasil e universal, ciências naturais. É uma biblioteca de verdadeira intelectual, de uma pessoa que dedicou a vida ao conhecimento e ao aprendizado. Ela nunca se casou, nunca teve filhos, escreveu Helena, folheando alguns dos livros com o mesmo respeito reverente que Joaquim havia demonstrado. Dedicou a vida inteira aos estudos, às leituras e às obras de caridade. Pelas cartas que me enviava regularmente, sei que ajudava órfãos desamparados, viúvas necessitadas, mulheres em dificuldades. Talvez tenha me deixado esta herança porque se identificava comigo, duas mulheres que não se enquadravam no padrão convencional esperado pela sociedade da época, duas pessoas que tiveram que encontrar seus próprios caminhos na vida. Enquanto resolviam as questões legais complexas da herança, visitando cartórios empoeirados, escritórios de advocacia elegantes e repartições públicas burocráticas, Helena e Joaquim tiveram longas e profundas conversas sobre o futuro, planejando cuidadosamente os próximos passos de suas vidas, analisando as possibilidades que se abriam diante deles e as responsabilidades que acompanhavam as novas oportunidades. A Casa do Rio valia uma verdadeira fortuna no mercado imobiliário da capital, e vendê-la lhes daria recursos substanciais para expandir significativamente a fazenda, comprar mais terras adjacentes, investir em melhorias tecnológicas e modernizar completamente a propriedade. Mas Helena tinha outra ideia, mais estratégica e financeiramente visionária, que demonstrava sua capacidade natural para negócios e planejamento de longo prazo. Podemos alugar a casa, escreveu ela, após calcular cuidadosamente os números, fazer projeções financeiras e analisar as possibilidades de rentabilidade. A renda mensal seria suficiente para manter a fazenda funcionando perfeitamente, cobrir todos os custos operacionais e ainda sobrar uma quantia considerável para investimentos contínuos e melhorias graduais. Assim, não perdemos a propriedade, que pode valorizar ainda mais com o tempo, e ganhamos uma fonte de renda adicional estável e confiável. Você pensou em tudo, analisou todos os aspectos, disse Joaquim, genuinamente admirado com a perspicácia financeira e a visão estratégica da esposa. Sua mente para negócios é impressionante, sua capacidade de planejamento é extraordinária. Aprendi que uma mulher precisa pensar sempre no futuro, precisa garantir sua segurança financeira, respondeu Helena com uma sabedoria que impressionou profundamente Joaquim, especialmente uma mulher como eu, que enfrenta limitações específicas e precisa garantir sua independência e segurança de formas que outras mulheres talvez não precisem considerar. Durante a estadia no Rio de Janeiro, eles viveram alguns dos momentos mais felizes, mais íntimos e mais significativos de todo o seu casamento. Longe da rotina diária da fazenda, das responsabilidades constantes e das preocupações cotidianas, puderam se conhecer ainda melhor, descobrindo facetas da personalidade um do outro que não haviam tido oportunidade de explorar antes, aprofundando sua intimidade emocional e sua compreensão mútua de formas que surpreenderam ambos. Joaquim descobriu que Helena apreciava profundamente a arte em todas as suas formas, que tinha uma sensibilidade estética natural e refinada, e levou-a para visitar o Museu Nacional, onde ela ficou completamente fascinada com as pinturas, esculturas e exposições. Sua forma única de ver a arte, através do toque cuidadoso e respeitoso quando permitido, da observação minuciosa dos detalhes, das cores, das formas e das texturas, e da análise profunda da composição e da harmonia, ensinou a Joaquim uma forma completamente nova e mais profunda de apreciar a beleza artística. Como você percebe a beleza, Helena?
Perguntou ele com curiosidade genuína, observando-a admirar uma escultura de mármore com uma concentração quase meditativa, uma absorção total que o impressionava e o tocava profundamente. Através das formas harmoniosas, das proporções equilibradas, da harmonia perfeita entre os elementos, escreveu ela, suas mãos ainda tremendo levemente pela emoção estética intensa que havia experimentado, beleza é equilíbrio perfeito, é proporção ideal, é harmonia completa. Pode estar numa flor simples do campo, numa obra de arte complexa e elaborada, ou no modo delicado como você sorri para mim quando pensa que não estou olhando, mas estou sempre observando. Joaquim sentiu o coração aquecer profundamente com a resposta tocante, uma onda de emoção pura e intensa tomando conta de todo o seu peito, espalhando-se pelo seu corpo como uma corrente de calor e felicidade. Você me ensina a ver o mundo de uma forma completamente nova e maravilhosa, disse ele, sua voz carregada de emoção sincera e profunda. E você me ensina que posso ser amada verdadeiramente, respondeu Helena, numa confissão tocante e vulnerável que chegou direto ao coração dele, que posso ser desejada, valorizada e respeitada não apesar de minhas diferenças e limitações, mas incluindo elas, aceitando-as como parte de quem eu sou. Naquela noite especial, em seu quarto acolhedor no hotel, eles tiveram uma conversa que marcou definitivamente a consolidação e o aprofundamento de seu amor, uma conversa íntima e reveladora que permaneceria gravada em suas memórias para sempre, como um marco em sua jornada juntos. Helena, escreveu Joaquim, sua caligrafia mais cuidadosa e elaborada que o usual, cada letra formada com atenção especial. Preciso te dizer algo muito importante, algo que vem crescendo em meu coração há meses. Eu te amo profundamente. Não apenas como esposo cumprindo um papel social ou uma obrigação, mas como homem que encontrou na mulher a quem ama uma razão verdadeira para viver plenamente, para ser a melhor versão de si mesmo, para acordar cada manhã com alegria e esperança. Helena ficou em silêncio por um longo tempo, seus olhos fixos no papel, lendo e relendo as palavras como se quisesse gravar cada uma delas permanentemente em sua memória. Depois escreveu com uma emoção visível na caligrafia, suas letras ligeiramente trêmulas pela intensidade do sentimento. Eu também te amo, Joaquim, com toda a profundidade de meu coração. Não sabia realmente o que era amor até conhecer você, até experimentar esta conexão única e especial. Pensava que era apenas gratidão por você ter me aceito, por ter me dado uma chance, mas agora sei que é muito mais. É paixão verdadeira, é companheirismo profundo, é a sensação maravilhosa de estar completa, de ter encontrado minha outra metade. Você não sente falta de poder ouvir palavras de amor faladas? Perguntou ele, uma preocupação genuína e tocante em sua expressão, um cuidado real com o bem-estar emocional da esposa. Suas ações falam infinitamente mais alto que qualquer palavra poderia falar, respondeu Helena, sorrindo com uma doçura radiante que iluminou todo o seu rosto e aqueceu o coração de Joaquim. Quando você me olha com ternura, quando cuida de mim nos momentos difíceis, quando me inclui em todas as suas decisões importantes, quando me trata como uma igual, quando me respeita e me valoriza, tudo isso me diz claramente que sou amada de verdade, que sou importante, que sou desejada. E eu aprendi que o amor verdadeiro não precisa de palavras para ser real, profundo e transformador, escreveu Joaquim, sua própria emoção transparecendo claramente na escrita. Nosso silêncio compartilhado é mais eloquente, mais significativo que muitas conversas vazias e superficiais que escuto por aí entre outros casais. Quando voltaram para a fazenda, uma semana depois, carregados de experiências inesquecíveis, com o coração ainda mais unido e com uma compreensão mais profunda de seu amor, encontraram uma surpresa carinhosa esperando por eles. Rosa, a esposa dedicada e atenciosa de Benedito, havia preparado uma festa de boas-vindas, decorando cuidadosamente a casa com flores frescas do jardim e convidando vários vizinhos próximos que estavam genuinamente ansiosos para saber sobre a viagem e celebrar o retorno seguro do casal querido. Senhor Joaquim, Sinhá Helena, disse Benedito, aproximando-se com um sorriso largo e acolhedor, mas com uma expressão facial que denunciava uma certa preocupação subjacente, uma tensão que ele tentava disfarçar. Recebemos uma visita inesperada ontem que talvez não tenha sido muito bem-vinda, uma visita que me deixou um pouco preocupado. Visita? Perguntou Joaquim, imediatamente intrigado e sentindo uma pontada de apreensão instintiva, um pressentimento desconfortável. O coronel Mendes passou por aqui, explicou Benedito, baixando a voz instintivamente,
como se temesse que alguém pudesse estar escutando, disse que vinha resolver questões importantes relacionadas ao dote da sinhá Helena. Ficou visivelmente contrariado e irritado quando soube que vocês não estavam aqui. Joaquim sentiu Helena ficar visivelmente tensa ao seu lado, seu corpo enrijecendo instantaneamente como se uma corrente elétrica desagradável tivesse passado por ele. Ela pegou seu braço instintivamente, buscando apoio físico e emocional, seus dedos delicados apertando com força crescente a manga de sua camisa, numa demonstração clara de ansiedade e medo. "E o que exatamente você disse a ele?" perguntou Joaquim, tentando manter a voz calma e controlada para não aumentar desnecessariamente a ansiedade da esposa, mas sentindo sua própria tensão crescer. "Disse que os senhores estavam viajando e que não sabia quando voltariam", respondeu Benedito, sua expressão revelando desaprovação clara. Ele ficou meio contrariado, fazendo muitas perguntas insistentes sobre onde tinham ido, quando voltariam, qual era o motivo da viagem. "Não gostei nem um pouco do jeito dele, senhor, da forma como falava, da maneira como fazia as perguntas." Deixou um recado enfático dizendo que voltaria em breve e que tinha assuntos importantes e urgentes para resolver. Joaquim olhou para Helena, que havia empalidecido visivelmente, suas mãos tremendo levemente de forma quase imperceptível. "Não se preocupe", disse ele, falando devagar e com firmeza para que ela pudesse ler seus lábios claramente. "Vamos resolver isso de uma vez por todas, definitivamente. Você não está mais sozinha, nunca mais estará sozinha." Naquela noite, eles discutiram longamente a situação delicada, analisando cada possibilidade, cada cenário possível, e preparando-se mental e emocionalmente para o confronto que se avizinhava como uma tempestade no horizonte. Helena estava visivelmente angustiada com a perspectiva de ter que enfrentar o tio novamente, suas mãos tremendo sempre que pensava na possibilidade de ter que lidar com a hostilidade dele, com sua autoridade intimidadora e com suas exigências injustas. "Talvez seja melhor eu falar com ele sozinha", escreveu ela, sua caligrafia revelando nervosismo e apreensão. "Não quero que ele cause problemas para você, para nossa vida aqui, para nossa felicidade. Não quero que nossa paz seja perturbada por causa de questões do meu passado. Nós somos um casal", respondeu Joaquim firmemente, sua determinação inabalável e sua lealdade absoluta. "Enfrentaremos isso juntos, como enfrentamos tudo até agora. Você não precisa mais lutar suas batalhas sozinha, não precisa mais enfrentar as dificuldades sem apoio. Estou aqui, sempre estarei aqui." 3 dias depois, o coronel Mendes chegou à fazenda, anunciando sua presença com o barulho característico e imponente de sua carruagem elegante e o relinchar nervoso de seus cavalos bem cuidados. Era um homem alto e magro, de aproximadamente 50 anos, com bigode grisalho bem aparado e cuidadosamente penteado, e uma expressão naturalmente autoritária e intimidadora que causava desconforto na maioria das pessoas que o encontravam. Vestia-se com elegância calculada e ostensiva, cada peça de roupa escolhida meticulosamente para demonstrar status, poder e superioridade social. Seu paletó era de tecido fino e bem cortado, suas botas eram de couro polido que refletia a luz do sol, e ele carregava uma bengala de madeira nobre com um cabo de prata, mais como símbolo de autoridade do que por necessidade física. Sua postura era ereta e imponente, seu olhar era penetrante e avaliador, e havia em toda sua presença uma aura de superioridade que ele cultivava cuidadosamente como uma ferramenta de intimidação. Joaquim o recebeu na varanda espaçosa da casa, com Helena posicionada discretamente ao seu lado, ambos preparados mental e emocionalmente para a confrontação que sabiam ser inevitável. O ar estava carregado de tensão, como se uma tempestade estivesse prestes a desabar sobre eles. Helena mantinha-se em silêncio, mas sua postura revelava tanto dignidade quanto nervosismo, suas mãos entrelaçadas numa tentativa de controlar o tremor que ameaçava denunciar sua ansiedade. "Coronel Mendes", disse Joaquim educadamente, mas com uma firmeza subjacente que deixava claro que não seria facilmente intimidado, "seja bem-vindo à nossa fazenda. Espero que a viagem tenha sido confortável." "Joaquim", respondeu o coronel secamente, mal cumprimentando-o com um aceno mínimo e desdenhoso de cabeça, seus olhos já buscando Helena com uma expressão que misturava desaprovação profunda, determinação férrea e um tipo de autoridade patriarcal que não admitia questionamentos. "Preciso falar com minha sobrinha sobre questões familiares importantes e urgentes que não podem mais ser adiadas." "Pode falar na frente de mim", disse Joaquim,
posicionando-se ligeiramente na frente de Helena num gesto protetor instintivo e deliberado. Somos marido e mulher, vivemos uma vida compartilhada, e não temos segredos um do outro. Além disso, qualquer assunto que diga respeito à minha esposa também me diz respeito. O coronel Mendes franziu o senho, claramente desagradado com a resposta, seus olhos estreitando-se numa expressão de irritação crescente. Este é um assunto de família, Joaquim, disse ele, sua voz carregada de autoridade e impaciência, questões que precedem este casamento e que envolvem responsabilidades que talvez você não compreenda completamente. Então esclareça-nos, respondeu Joaquim, mantendo o tom respeitoso mas firme. Estamos aqui para ouvir o que tem a dizer, mas Helena não irá a lugar nenhum sem que eu saiba exatamente do que se trata e qual é a natureza dessas questões familiares. Helena, que havia permanecido em silêncio observando atentamente a troca de palavras através da leitura labial, pegou uma folha de papel e escreveu rapidamente: Tio, por favor, diga o que veio dizer. Joaquim é meu marido e tenho o direito de saber sobre qualquer assunto que me envolva. O coronel leu a mensagem com uma expressão de desagrado evidente, como se a própria forma de comunicação de Helena o irritasse profundamente. Helena, disse ele, falando devagar e com condescendência, você sabe muito bem que existe uma dívida familiar pendente. Seu falecido pai devia uma quantia considerável à nossa família, e esse casamento foi arranjado especificamente para resolver essa questão. Agora preciso que você venha comigo para acertarmos os detalhes finais desta transação. Joaquim sentiu o sangue gelar nas veias. Transação, repetiu ele, sua voz revelando indignação crescente. Está falando da minha esposa como se ela fosse mercadoria a ser negociada? Estou falando de responsabilidades familiares e obrigações que antecedem este casamento, respondeu o coronel friamente. Helena foi prometida em casamento para quitar uma dívida específica. O acordo original não foi cumprido adequadamente, e agora preciso garantir que os termos sejam respeitados. Helena empalideceu ainda mais, suas mãos tremendo visivelmente enquanto escrevia. Que acordo? Que termos? Meu pai nunca me falou sobre nenhuma dívida ou acordo específico. Seu pai era um homem honorável mas financeiramente irresponsável, disse o coronel, sua voz carregada de desdém. Ele contraiu empréstimos significativos para manter as aparências e sustentar a família. Quando morreu, a dívida passou para você, como única herdeira. O casamento arranjado era a forma de quitar essa dívida, mas os termos financeiros não foram adequadamente cumpridos. Quais termos financeiros? Perguntou Joaquim, sua indignação crescendo a cada palavra. O dote foi pago conforme combinado, a cerimônia foi realizada, Helena é minha esposa legal e legitimamente. Que outros termos existem? A quantia paga foi insuficiente para cobrir a dívida total, respondeu o coronel, tirando alguns papéis do bolso interno do paletó. Estes documentos provam que ainda existe um saldo devedor considerável. Helena precisa vir comigo para resolvermos como esse saldo será quitado. Helena pegou os documentos com mãos trêmulas e os examinou cuidadosamente, seus olhos percorrendo cada linha com atenção meticulosa. Após alguns minutos de leitura concentrada, ela escreveu: estes números não correspondem ao que meu pai me disse sobre suas finanças. Além disso, algumas dessas dívidas parecem ter sido contraídas após a morte dele. Está questionando a honestidade de um homem de negócios respeitável? Perguntou o coronel, sua voz subindo um tom, revelando irritação crescente com a resistência que encontrava. Estou questionando a legitimidade de documentos que apresentam dívidas impossíveis, escreveu Helena, sua coragem crescendo gradualmente, e estou questionando sua autoridade para determinar o que devo ou não fazer com minha vida. Joaquim observou a troca com crescente admiração pela coragem da esposa e crescente indignação com a atitude do coronel. Coronel Mendes, disse ele, sua voz agora claramente firme e determinada, minha esposa não irá a lugar nenhum com o senhor. Se existem questões legais a serem resolvidas, serão resolvidas aqui, na presença de advogados e testemunhas, ou nos tribunais competentes. Você não compreende a gravidade da situação, respondeu o coronel, sua paciência claramente se esgotando. Esta não é uma questão que pode ser resolvida em tribunais. É uma questão de honra familiar, de cumprimento de acordos estabelecidos entre homens de palavra. Então apresente provas legais e documentos autênticos, disse Joaquim, porque até agora só vejo tentativas de intimidação e coerção.
O coronel Mendes ficou visivelmente irritado com a resistência encontrada. Claramente não esperava que Joaquim se mostrasse tão firme em defender Helena, nem que ela própria demonstrasse tanta coragem para questionar sua autoridade. Vocês estão cometendo um erro grave, disse ele, sua voz carregada de ameaça mal disfarçada. Esta questão não terminará aqui. Voltarei com as autoridades competentes e com documentos que não poderão ser questionados. Será bem-vindo quando trouxer documentos legais autênticos e autoridades legítimas, respondeu Joaquim. Até lá, minha esposa permanecerá aqui, em sua casa, onde pertence. Helena, inspirada pela coragem do marido e sentindo-se apoiada de uma forma que nunca havia experimentado antes, escreveu uma última mensagem que entregou ao coronel. Tio, respeito o senhor como membro da família, mas não aceito mais ser tratada como propriedade a ser negociada. Sou uma mulher casada, tenho direitos legais, e qualquer questão que envolva meu futuro será decidida por mim e por meu marido, não por acordos que nunca conheci ou aprovei. O coronel leu a mensagem com uma expressão de fúria contida, dobrou os papéis com movimentos bruscos e os guardou novamente no bolso. Vocês não sabem com quem estão lidando, disse ele, sua voz baixa mas carregada de ameaça. Esta questão está longe de terminar. Voltarei, e quando voltar, será com meios de garantir que minhas exigências sejam respeitadas. Estaremos aqui, prontos para qualquer confronto legal, respondeu Joaquim, mantendo-se firme até o final, mas Helena não será intimidada nem coagida por ameaças. O coronel Mendes subiu em sua carruagem com movimentos bruscos e irritados, ordenou ao cocheiro que partisse, e se afastou da fazenda deixando uma nuvem de poeira e uma sensação de ameaça pairando no ar. Joaquim e Helena permaneceram na varanda, observando a carruagem desaparecer na estrada, ambos sabendo que aquele não havia sido o fim, mas apenas o começo de uma batalha que testaria não apenas sua determinação, mas também a solidez de seu amor e sua capacidade de enfrentar juntos as adversidades que a vida lhes impunha. O coronel adentrou a sala com passos pesados e calculados, suas botas de couro curtido e engraxado batendo contra o assoalho de madeira encerada da casa grande com uma cadência que ecoava como tambores de guerra. O som metálico das esporas prateadas que adornavam seus calcanhares ressoava por todo o ambiente, criando uma atmosfera de tensão que parecia condensar o próprio ar. Seus olhos pequenos, escuros como carvão e encovados sob sobrancelhas espessas e grisalhas, percorreram o ambiente com um desprezo mal disfarçado e visceral, notando cada detalhe minucioso da decoração simples mas elegante que Helena havia escolhido com tanto carinho e dedicação para sua nova casa. O homem corpulento, de estatura média mas presença imponente, vestia um terno escuro de lã grossa que parecia apertado demais para sua figura robusta e quadrada, o tecido esticando perigosamente sobre sua barriga proeminente e seus ombros largos. Suas bochechas estavam avermelhadas, não apenas pelo calor do dia, mas pelos excessos de bebida que haviam se tornado sua companhia constante nos últimos anos. Carregava consigo um ar de autoridade brutal e antiquada, uma presença que costumava intimidar e subjugar todos à sua volta através de décadas de dominação e crueldade sistemática. Suas mãos grandes e calejadas, marcadas por anos de trabalho duro no campo e decisões implacáveis que haviam destruído muitas vidas, tremiam ligeiramente, não de nervosismo ou insegurança, mas de uma raiva contida e feroz que fervia como lava sob a superfície aparentemente controlada. Os dedos grossos e nodosos tamborilavam impaciente contra a coxa, num ritmo nervoso que denunciava sua agitação interior, enquanto seus olhos injetados de sangue continuavam a vasculhar o ambiente em busca de qualquer sinal de fraqueza ou vulnerabilidade que pudesse explorar. O ambiente ao redor parecia responder à sua presença sinistra. As cortinas de linho branco que Helena havia bordado com tanto amor pareciam murchar ligeiramente. As flores frescas no vaso de cristal pareciam inclinar suas cabeças como se tentassem se esconder, e até mesmo a luz dourada do sol da tarde que entrava pelas janelas abertas parecia menos brilhante, como se as próprias forças da natureza reconhecessem a maldade que emanava do homem. Quando seus olhos frios e calculistas pousaram sobre Helena, que se encontrava sentada graciosamente numa poltrona de madeira de jacarandá maciça, herdada de sua falecida mãe, bordando delicadamente um lenço branco com fios de seda dourada, a expressão do coronel se endureceu ainda mais, suas feições se contraindo numa máscara de desprezo e ódio que parecia esculpida em pedra. Suas narinas dilataram ligeiramente, como se o próprio ar que ela respirava fosse ofensivo a ele,
e seus lábios finos se curvaram num sorriso cruel que não chegava nem perto de seus olhos mortos. Ele a observou por um longo momento de silêncio pesado e opressor, notando com irritação crescente como ela havia mudado e florescido desde o casamento. Seus cabelos escuros, antes sempre despenteados e negligenciados sob seus cuidados cruéis, estavam agora cuidadosamente presos em um coque elegante e elaborado, com pequenos cachos rebeldes emoldurando delicadamente seu rosto oval. Sua pele, que sempre havia sido pálida e macilenta devido aos maus-tratos e negligência, havia ganhado um tom mais saudável e rosado sob os cuidados carinhosos e constantes de Joaquim, irradiando uma vitalidade que jamais existira antes. Suas roupas, embora simples e sem ostentação, eram claramente de qualidade superior às que costumava usar na casa do tio. Um vestido de algodão fino na cor azul claro que realçava a cor de seus olhos escuros, com pequenos botões de madreperola que brilhavam suavemente à luz, e um chale delicado de renda branca que cobria graciosamente seus ombros. Havia algo em sua postura ereta e confiante, uma dignidade serena e inabalável que jamais existira antes, que irritou profundamente o coronel e despertou nele uma necessidade primitiva de quebrar e destruir aquela nova força que ela havia encontrado. A sala em si parecia testemunhar a transformação de Helena, pequenos detalhes que falavam de uma vida de cuidado e amor. Almofadas bordadas à mão dispostas com carinho sobre o sofá, um pequeno jardim de ervas aromáticas visível através da janela, livros cuidadosamente organizados numa estante de madeira, e o perfume sutil de lavanda e rosas que impregnava o ambiente, criando uma atmosfera de paz e tranquilidade que contrastava drasticamente com a tensão que o coronel trouxera consigo. Vejo que ela não mudou nada, disse ele finalmente, sua voz áspera e rouca carregada de um veneno destilado ao longo de anos de amargura e crueldade. As palavras saíram de sua garganta como chicotadas certeiras, cada sílaba pronunciada com uma crueldade calculada e deliberada, destinada a ferir, humilhar e destruir qualquer vestígio de confiança que Helena pudesse ter construído. Suas cordas vocais pareciam arranhar as palavras, dando-lhes uma qualidade áspera e desagradável que fazia o ar ao redor parecer mais pesado e venenoso. O coronel fez uma pausa dramática, saboreando o momento como um predador que brinca com sua presa antes do golpe final. Seus olhos brilharam com uma satisfação sádica enquanto observava o rosto de Helena em busca de qualquer sinal de que suas palavras haviam encontrado seu alvo. Ainda é a mesma criatura patética de sempre, continuou, sua voz assumindo um tom ainda mais cruel e desprezível. A mesma aberração inútil que sempre foi um fardo para esta família. Joaquim, que havia se levantado respeitosamente quando o coronel entrará, seguindo os protocolos sociais da época mesmo diante daquele homem desprezível, sentiu uma onda de raiva quente e incandescente subir do peito até a garganta como lava em erupção. Seu rosto, normalmente sereno e controlado, corou intensamente, e suas mãos, que haviam estado relaxadas ao longo do corpo, se fecharam involuntariamente em punhos cerrados, os nós dos dedos ficando brancos pela pressão. Ele precisou fazer um esforço consciente e heróico para manter a compostura, respirando profundamente e tentando controlar o turbilhão de emoções que ameaçava explodir em sua mente. O sangue pulsava violentamente em suas têmporas, criando uma dor latejante que se espalhava por todo o seu crânio, e ele podia sentir a tensão se espalhando por seus músculos como eletricidade, fazendo cada fibra de seu corpo se contrair em preparação para o confronto. Suas narinas se dilataram enquanto ele tentava controlar sua respiração, e seus olhos, normalmente gentis e calorosos, se estreitaram perigosamente enquanto fixavam o coronel com uma intensidade que poderia derreter metal. Ele conhecia bem esse tipo de homem, autoritário, cruel, covarde no fundo, acostumado a pisotear os mais fracos e indefesos para compensar suas próprias inadequações e fracassos. Mas conseguiu se controlar, lembrando-se de que Helena estava observando cada movimento seu e que ela precisava ver nele a força e a proteção que sempre lhe faltaram. Helena, por sua vez, sentiu as palavras familiares do tio como punhaladas conhecidas, cada insulto encontrando as cicatrizes antigas que anos de abuso psicológico haviam deixado em sua alma. Durante anos intermináveis e torturosos, ela havia ouvido insultos semelhantes ecoando pelas paredes da casa onde crescerá. Havia se acostumado à crueldade casual e sistemática que ele direcionava a ela como se fosse um passatempo diário. Suas mãos tremeram levemente sobre o bordado, a agulha vacilando por um momento enquanto memórias dolorosas ameaçavam invadir sua mente.
Mas agora, fortalecida pelo amor incondicional de Joaquim e pela nova vida que haviam construído juntos tijolo por tijolo, ela ergueu o queixo com uma dignidade que surpreendeu até mesmo a si mesma. Seus olhos escuros brilharam com uma determinação férrea e inabalável que não existia antes do casamento, uma força interior que havia crescido e florescido sob o cuidado amoroso de seu esposo. Ela se recusou terminantemente a abaixar o olhar ou demonstrar qualquer sinal de submissão ou medo, mantendo seu rosto erguido e seus ombros retos numa demonstração silenciosa mas poderosa de sua nova força interior. Suas mãos, que haviam tremido tantas vezes na presença ameaçadora do tio, permaneceram firmes e estiadas sobre o bordado delicado, cada ponto uma pequena vitória sobre o medo que um dia a dominara completamente. Havia algo majestoso em sua quietude, uma espécie de realeza silenciosa que emanava de sua postura ereta e de seus olhos serenos mas determinados. Vim buscar os 2 contos de réis que paguei como dote, continuou o coronel, sua voz assumindo um tom mais pragmático e comercial, mas não menos ameaçador ou intimidador. Suas palavras carregavam o peso da autoridade patriarcal e da tradição que ele sempre havia usado como arma contra os mais fracos. Houve problemas sérios na família e preciso do dinheiro de volta imediatamente. Ele se aproximou mais, seus passos pesados fazendo o assoalho de madeira gemer sob seu peso, sua figura imponente e ameaçadora projetando uma sombra escura sobre Helena, numa tentativa clara e deliberada de intimidá-la através da proximidade física e da intimidação psicológica. O ar ao redor dele parecia carregar o cheiro desagradável de suor rançoso, tabaco barato e bebida alcoólica, uma combinação nauseante que fazia o ambiente parecer menos puro e acolhedor. Seus olhos pequenos e cruéis se fixaram no rosto delicado de Helena como se ela fosse uma propriedade da qual ele pudesse dispor à vontade, um objeto sem direitos ou dignidade própria. Que problemas? Perguntou Joaquim, sua voz controlada mas carregada de uma suspeita profunda e justificada. Ele conhecia muito bem a reputação sinistra do coronel na região e suspeitava que qualquer problema familiar provavelmente envolvia os vícios destrutivos, os excessos vergonhosos e a irresponsabilidade crônica pelos quais a família era conhecida e murmurada em toda a vizinhança. Seu tom de voz era cuidadosamente modulado, mas havia uma dureza subjacente que deixava claro que ele não se deixaria enganar por evasivas ou mentiras. O coronel hesitou por um momento longo e desconfortável, claramente relutante em admitir a verdade humilhante que havia por trás de sua demanda financeira. Suas bochechas flácidas se coraram levemente, assumindo uma tonalidade avermelhada que denunciava sua vergonha e desconforto, e ele desviou o olhar covardemente antes de responder, incapaz de manter o contato visual direto que a honestidade exigiria. Seus dedos nervosos brincaram com a corrente de ouro que pendia de seu colete, um gesto inconsciente que revelava sua agitação interior. Meu filho mais velho acumulou dívidas consideráveis de jogo, disse finalmente, as palavras saindo com extrema dificuldade, como se cada sílaba fosse uma confissão dolorosa arrancada à força de sua garganta. Dívidas muito sérias, com pessoas muito perigosas. Preciso pagar os credores para evitar um escândalo público que destruiria completamente a reputação da família. A admissão pareceu diminuí-lo fisicamente, como se o peso da vergonha familiar fosse um fardo literal e esmagador sobre seus ombros curvados. Sua voz havia perdido parte da arrogância habitual, assumindo um tom quase suplicante que contrastava dramaticamente com sua postura normalmente autoritária. Era claro que a situação era desesperadora, e que sua vinda até ali não era uma escolha, mas uma necessidade humilhante que ele preferiria evitar a qualquer custo. Helena fez um gesto delicado e elegante pedindo papel e lápis, seus movimentos graciosos e deliberados contrastando com a agitação que dominava o ambiente. Joaquim, que havia aprendido ao longo dos meses de casamento a interpretar cada nuance sutil de sua linguagem corporal, cada expressão facial e cada gesto das mãos, trouxe imediatamente os materiais solicitados, colocando-os cuidadosamente sobre a mesa de mogno ao lado dela com uma gentileza que não passou despercebida ao coronel. Ele observou com admiração crescente enquanto ela escrevia, notando como sua caligrafia elegante e firme contrastava dramaticamente com a tensão palpável do momento. Cada letra era formada com precisão artística, cada palavra cuidadosamente escolhida e posicionada no papel com uma graça que falava de educação refinada e inteligência natural.
Havia algo quase meditativo em seus movimentos, uma serenidade que permanecia inabalável mesmo diante da pressão e da intimidação. O dote foi pago pelo casamento, escreveu ela com letras claras e decididas, mostrando o papel ao tio com um movimento firme e determinado que não admitia discussão. Não pode ser devolvido sob nenhuma circunstância. Suas palavras, embora silenciosas, carregavam uma autoridade legal e moral que ela nunca havia demonstrado antes na presença intimidadora do coronel. Havia uma finalidade em suas palavras que deixava claro que ela não era mais a jovem medrosa e submissa que ele havia conhecido. O papel tremeu ligeiramente em suas mãos, não de medo, mas de uma emoção controlada que falava de anos de raiva reprimida finalmente encontrando uma forma de expressão. Seus olhos se encontraram com os do tio por um momento, e naquele olhar havia uma força silenciosa que o fez recuar instintivamente. Você não tem escolha neste assunto, disse o coronel rispidamente, sua voz subindo um tom e assumindo uma qualidade estridente que ecoou desagradavelmente pelas paredes da sala. Ele deu um passo à frente, tentando usar sua estatura física considerável para intimidar a sobrinha, seus ombros largos bloqueando parte da luz que entrava pela janela. Sou seu tutor legal reconhecido por lei e exijo a devolução imediata do dinheiro que é meu por direito. Suas palavras eram acompanhadas por gestos bruscos e ameaçadores, como se ele estivesse acostumado a ser obedecido sem questionamento por décadas de dominação. Seus punhos se fecharam numa demonstração clara de intimidação física, e sua respiração se tornou mais pesada, enchendo o ar com o cheiro desagradável de sua litose alcoólica. Você está enganado, interveio Joaquim, sua voz ganhando uma firmeza de aço que fez o coronel recuar ligeiramente, surpreendido pela resistência inesperada. Não é mais seu tutor legal desde o dia em que Helena se casou comigo. Helena é minha esposa perante Deus e a lei, e eu sou legalmente responsável por ela agora. Ele se posicionou discretamente mas deliberadamente entre Helena e o coronel, um gesto protetor que não passou despercebido a nenhum dos presentes e que falava de um amor que estava disposto a se transformar em luta se necessário. Seus ombros se alargaram ligeiramente, uma postura inconsciente que falava de sua determinação em proteger a mulher que amava. Havia algo primitivo e fundamental em sua stance, a posição instintiva de um macho protegendo sua companheira e seu território contra um invasor ameaçador. Um casamento que nunca deveria ter acontecido, cuspiu o coronel com desprezo visceral, suas palavras destilando todo o preconceito arraigado e a crueldade sistemática que carregava como distintivos de sua personalidade distorcida. Você foi enganado, Joaquim. Completamente ludibriado por essa família. Ela é uma aleijada inútil que só serve para dar trabalho e vergonha. As palavras saíram com uma satisfação viciosa e sádica, como se ele estivesse saboreando cada insulto, cada tentativa de destruir a felicidade que via diante de si. Seus olhos brilharam com uma maldade que parecia emanar de sua própria alma corrompida, e ele inclinou-se ligeiramente para a frente, como se quisesse que suas palavras venenosas penetrassem mais profundamente em seus alvos. Havia algo quase demoníaco em sua expressão, uma crueldade que ia além da simples mesquinhez e entrava no território da maldade pura e deliberada. Foi nesse momento preciso que Joaquim perdeu completamente a paciência que havia estado mantendo com tanto esforço. A raiva que havia estado controlando com determinação heroica explodiu como uma represa que se rompe violentamente, inundando todo o seu ser com uma fúria justa e incandescente. Seus olhos, normalmente gentis e acolhedores, brilharam com uma fúria que fez o coronel recuar instintivamente, reconhecendo finalmente que havia encontrado um adversário que não se intimidaria com suas táticas habituais. Saia da minha propriedade, disse ele, levantando-se abruptamente da cadeira com tanta força controlada que a peça de mobília quase tombou para trás, rangendo sobre o assoalho de madeira. Imediatamente. A palavra final foi pronunciada com uma autoridade implacável e final que ecoou pela sala como um decreto imperial, carregando consigo todo o peso de sua determinação e de seu amor protetor. Sua voz havia assumido uma qualidade que o coronel nunca havia ouvido antes, não era gritaria ou histeria, mas algo muito mais perigoso, a voz calma e controlada de um homem que havia chegado ao seu limite absoluto e estava preparado para defender o que era seu a qualquer custo. Havia uma promessa implícita de violência em suas palavras, uma sugestão de que ele não hesitaria em usar a força física se fosse necessário. Não saio sem meu dinheiro, insistiu o coronel,
mas sua voz havia perdido significativamente parte da confiança arrogante anterior. Ele podia sentir que a situação estava escapando perigosamente de seu controle, e isso o deixava visivelmente desconfortável e agitado. Seus olhos começaram a vagar pela sala, procurando possíveis saídas ou vantagens, como um animal acuado que finalmente percebe que pode ter escolhido a presa errada. Suas mãos começaram a tremer ligeiramente, não apenas de raiva, mas de uma ansiedade crescente que ele não conseguia mais esconder completamente. A máscara de autoridade absoluta que havia usado por tanto tempo estava começando a rachar, revelando por baixo um homem inseguro e desesperado. "Então não sai", respondeu Joaquim, sua voz baixa mas carregada de uma ameaça que era ainda mais eficaz por ser pronunciada com tanta calma e controle. Havia algo quase predatório em sua quietude, como a calmaria que precede a tempestade. "Benedito!" O nome ecoou pela casa como um chamado de guerra, e o capataz apareceu na porta imediatamente, como se estivesse esperando do lado de fora da sala, talvez alertado pelos tons de voz elevados que haviam vazado através das paredes. Benedito era um homem alto e musculoso, com ombros largos como um touro e mãos calejadas pelo trabalho pesado de décadas no campo. Sua pele estava curtida pelo sol, e suas mãos eram verdadeiras obras de arte da força bruta, com dedos grossos que pareciam capazes de quebrar madeira com a mesma facilidade com que uma criança quebra um galho seco. Seus olhos escuros e penetrantes brilharam com uma lealdade feroz e inabalável quando viu a tensão palpável na sala e percebeu imediatamente que Helena estava sendo ameaçada. Não havia necessidade de explicações longas. Anos de trabalho junto a Joaquim haviam criado uma compreensão mútua que transcendia palavras. Seu rosto, normalmente sereno e amigável, se endureceu numa máscara de determinação que fez o coronel engolir seco involuntariamente. "Benedito, acompanhe o coronel até a saída", disse Joaquim, sua voz recuperando a calma aparente mas mantendo uma firmeza subjacente que não admitia discussão. "E certifique-se de que ele compreenda que não é bem-vindo aqui." Suas palavras eram escolhidas cuidadosamente, mas o significado era cristalino para todos os presentes. O coronel tentou protestar, inflando o peito numa última tentativa desesperada de manter sua autoridade e dignidade, mas Benedito deu um passo à frente com uma expressão que não deixava dúvidas sobre suas intenções. Sua presença física era imponente e intimidadora, e a mensagem era clara como cristal. Ele não hesitaria em usar a força física se fosse necessário para proteger a família que servia com tanta dedicação. "Melhor o senhor ir embora por bem", disse Benedito calmamente, sua voz baixa e controlada, mas carregada de uma determinação que fez o ar da sala ficar mais denso. "Aqui a gente protege a sinhá Helena, e o senhor não é bem-vindo enquanto vier com essas más intenções." Havia algo na simplicidade direta de suas palavras que tornou a ameaça ainda mais eficaz do que qualquer gritaria ou demonstração de força poderia ter sido. Seus braços musculosos ficaram relaxados ao lado do corpo, mas havia uma tensão pronta neles que sugeria que ele poderia entrar em ação em questão de segundos. Seus olhos nunca deixaram o rosto do coronel, estudando cada microexpressão, cada sinal de que o homem poderia tentar alguma coisa desesperada. O coronel olhou ao redor da sala uma última vez, seus olhos encontrando os de Helena, que observava com uma serenidade que era ao mesmo tempo desafiadora e vitoriosa. Havia algo em sua expressão que ele nunca havia visto antes, não medo, não submissão, mas uma espécie de pena. Ela o olhava como se fosse um homem pequeno e patético, e essa realização foi mais dolorosa do que qualquer confronto físico poderia ter sido. Depois que o coronel partiu, visivelmente contrariado e murmurando ameaças baixas e impotentes que se perdiam no ar da tarde, Helena se jogou nos braços de Joaquim com um abandono emocional que ele nunca havia visto antes. Ela tremia de emoção intensa, não de medo ou terror, mas de uma gratidão profunda e transformadora que parecia emanar de cada célula de seu corpo. Seus braços se enlaçaram ao redor do pescoço do marido com uma força surpreendente, e ela enterrou o rosto em seu peito, sentindo o calor reconfortante e a segurança absoluta que ele representava. Joaquim a segurou com ternura, suas mãos grandes e gentis acariciando seus cabelos e suas costas num gesto que era ao mesmo tempo protetor e amoroso. Ele podia sentir o coração dela batendo acelerado contra seu peito, e sabia que ela estava processando não apenas o confronto que acabará de presenciar, mas também a realização de que finalmente tinha alguém que a defenderia incondicionalmente. "Obrigada", escreveu ela depois,
Quando conseguiu se acalmar o suficiente para pegar papel e lápis novamente, suas mãos ainda tremendo ligeiramente com a emoção residual, mas havia uma luz nova e brilhante em seus olhos escuros. Ninguém nunca me defendeu assim. Nunca ninguém se colocou entre mim e ele. Suas palavras eram simples, mas carregavam o peso de uma vida inteira de desamparo e solidão que havia sido quebrada naquele momento crucial. Você é minha esposa, respondeu Joaquim, sua voz emergindo em um tom suave mas imbuído de uma convicção inabalável que ecoava através de cada sílaba pronunciada com uma solenidade quase religiosa. As palavras carregavam o peso de uma promessa sagrada, uma declaração que transcendia o simples reconhecimento legal de sua união e se elevava ao nível de um juramento eterno. Seus olhos escuros, normalmente gentis e calmos, brilhavam agora com uma intensidade feroz que revelava a profundidade oceânica de seus sentimentos, como brasas ardentes que refletiam a paixão que consumia sua alma. Enquanto ele a observava, cada traço de seu rosto expressava uma devoção que beirava a reverência, como se ela fosse uma deusa a ser adorada, um tesouro divino que havia sido colocado em suas mãos indignas. E mais que isso, muito mais que isso, continuou ele, sua voz ganhando força e determinação a cada palavra, você é a mulher que amo com toda a força do meu coração, com cada fibra do meu ser, com uma paixão que cresce exponencialmente a cada dia que passa ao seu lado, a cada momento que compartilhamos, a cada respiração que tomamos juntos nesta vida. Sua voz tremulou ligeiramente na última frase, traindo a emoção avassaladora que ele tentava conter, as palavras carregadas de uma vulnerabilidade que raramente permitia que outros vissem. Ninguém, absolutamente ninguém neste mundo ou no próximo, ousará maltratá-la enquanto eu estiver vivo para impedi-lo, enquanto houver ar em meus pulmões e força em meus braços, enquanto meu coração ainda bater em meu peito. Eu morreria 1000 mortes antes de permitir que alguém cause a você qualquer sofrimento. Ele a segurou com mais força, seus braços musculosos envolvendo-a em um abraço protetor que falava mais alto que qualquer palavra poderia expressar, um gesto que comunicava décadas de amor em um único momento. Era como se quisesse protegê-la de todo o mal do mundo, criando um escudo humano de amor incondicional e dedicação absoluta ao redor dela, um santuário impenetrável onde apenas o amor poderia existir. Seus dedos se entrelaçaram nos cabelos sedosos de Helena, acariciando-os com uma gentileza que contrastava dramaticamente com a firmeza implacável de sua promessa. Cada movimento de suas mãos era deliberado, carinhoso, como se ele estivesse tocando algo mais precioso que diamantes ou ouro. Ela podia sentir o calor reconfortante de seu corpo, uma fonte de conforto que parecia emanar não apenas de sua pele, mas de sua própria alma. O batimento acelerado de seu coração contra o peito dela criava uma sinfonia íntima que falava de emoções além das palavras, enquanto sua respiração ligeiramente entrecortada denunciava a intensidade avassaladora do momento. Helena fechou os olhos, permitindo-se absorver completamente a sensação de estar nos braços de alguém que a amava verdadeiramente, sem reservas, sem condições, sem limites. Era uma sensação tão nova, tão extraordinária, que ela mal conseguia acreditar que era real. Ele pode causar problemas legais, escreveu Helena em sua lousa, as palavras surgindo com traços cuidadosos mas ligeiramente trêmulos, cada letra formada com a precisão de alguém que havia aprendido a se comunicar através da escrita por necessidade, não por escolha. O giz fazia um som suave contra a superfície escura, um sussurro que contrastava com o tumulto de emoções que agitavam seu coração. Sua preocupação prática, desenvolvida através de anos de experiências amargas e desilusões cruéis, transparecia através das palavras cuidadosamente formadas, cada uma pesada com o fardo de memórias dolorosas. Mesmo em meio à emoção avassaladora do momento, envolvida pelo calor reconfortante e pela proteção dos braços de Joaquim, sua mente inteligente e sempre analítica já estava antecipando as possíveis consequências do confronto que havia testemunhado. Ela conhecia homens como seu ex-marido intimamente, sabia como eles podiam ser vingativos, perigosos e implacáveis quando contrariados, especialmente quando sua autoridade e ego inflado eram desafiados publicamente diante de testemunhas. A experiência havia lhe ensinado que homens como ele não aceitavam derrotas graciosamente, e que a humilhação poderia transformá-los em inimigos mortais. Helena mordeu o lábio inferior, um hábito nervoso que havia desenvolvido ao longo dos anos, enquanto sua mente corria através de cenários possíveis, cada um mais assustador que o anterior.
Ela podia imaginar as mentiras que ele poderia inventar, as acusações que poderia fazer, os problemas que poderia criar. A ansiedade familiar começou a se infiltrar em seu peito, apertando como uma mão fria ao redor de seu coração. Deixe-me cuidar disso, respondeu Joaquim com uma determinação serena que irradiava confiança como o sol irradia luz, cada palavra pronunciada com uma autoridade tranquila que falava de um homem que sabia exatamente o que estava fazendo. Ele inclinou-se para frente, seus movimentos deliberados e gentis, para beijar delicadamente a testa de sua esposa. Seus lábios tocaram sua pele com uma reverência quase sagrada, um gesto que falava de amor profundo e respeito absoluto, como se ela fosse algo precioso demais para ser tocado com pressa ou descuido, um tesouro que merecia ser tratado com a mais extrema delicadeza. O beijo foi prolongado, carregado de promessas silenciosas e um carinho que parecia emanar diretamente de sua alma, uma conexão que transcendia o físico e alcançava o espiritual. Quando ele finalmente se afastou, seus olhos se encontraram com os dela, e naquele momento, uma comunicação silenciosa passou entre eles, uma troca de olhares que valia mais que 1000 palavras. Temos recursos agora, minha querida, minha preciosa Helena, continuou ele, sua voz mansa mas firme, graças à sua herança bem merecida, um legado que finalmente reconhece seu valor verdadeiro. Podemos contratar o melhor advogado da região, talvez até mesmo da capital, se for necessário. Dinheiro suficiente para garantir que a justiça seja feita e que você tenha toda a proteção legal que merece, toda a segurança que uma mulher de sua qualidade e caráter deve ter. Enquanto falava, ele acariciou seu rosto com os dedos, traçando a linha de sua mandíbula com uma ternura que fazia seu coração acelerar. Você não precisa mais se preocupar com homens como ele, murmurou, sua voz baixa e reconfortante. Você tem um marido agora, alguém que a ama mais que sua própria vida, alguém que fará qualquer coisa para protegê-la. Eu tenho conexões, recursos, e mais importante ainda, eu tenho a determinação absoluta de mantê-la segura. Sua voz carregava uma confiança inabalável que tranquilizou Helena imediatamente, como um bálsamo medicinal aplicado sobre uma ferida antiga que havia resistido a todos os outros tratamentos. As palavras de Joaquim penetraram as camadas de medo e ansiedade que haviam se acumulado ao longo dos anos, dissolvendo-as com a eficiência de um remédio poderoso. Pela primeira vez em muito tempo, ela se permitiu acreditar que não precisava enfrentar os desafios da vida sozinha, que havia alguém genuinamente disposto a lutar por ela, a protegê-la, a ser seu escudo invencível contra as adversidades do mundo cruel. A sensação era ao mesmo tempo libertadora e ligeiramente assustadora, pois ela havia se acostumado tanto com a solidão forçada e a autossuficiência compulsória que aceitar ajuda genuína parecia quase impossível, como aprender uma nova língua depois de décadas falando apenas uma. Ela havia construído muros ao redor de seu coração, barreiras defensivas que a protegiam da dor, mas que também a impediam de experimentar a verdadeira intimidade. Agora, pela primeira vez, ela considerou a possibilidade de deixar esses muros desmoronarem, de permitir que alguém verdadeiramente entrasse em seu mundo interior. Helena olhou para o homem que havia se tornado seu marido, estudando cada linha de seu rosto honesto, cada nuance de expressão que revelava a sinceridade de suas palavras. Ela podia ver em seus olhos que ele falava sério, que cada promessa era uma garantia sólida, cada palavra um compromisso eterno. Lentamente, ela começou a sentir algo que havia quase esquecido como era: esperança. Naquela noite, sob o manto suave da escuridão pontilhada apenas pelo brilho tênue das estrelas que se infiltrava através das cortinas de renda, Helena se aninhou nos braços de Joaquim como nunca havia feito antes. Havia algo diferente naquela noite, uma intimidade e confiança que marcavam uma nova fase em seu relacionamento, como se uma barreira invisível finalmente tivesse sido derrubada. Pela primeira vez desde que se casaram, ela se sentia verdadeiramente protegida e amada de uma forma que transcendia qualquer experiência anterior de sua vida conturbada. O calor reconfortante do corpo másculo dele contra o seu, irradiando uma sensação de segurança que ela nunca havia experimentado, o ritmo constante e tranquilizador de sua respiração que parecia embalar seus próprios pensamentos, a forma como seus braços a envolviam criando um casulo impenetrável de segurança e amor. Tudo isso a fazia sentir-se protegida de uma maneira que ela nunca havia experimentado antes em toda a sua vida marcada por decepções e traições. Ela pôde finalmente relaxar completamente,
cada músculo tenso de seu corpo gradualmente se soltando, deixando que todas as tensões acumuladas, todos os medos enraizados, todas as inseguranças que haviam sido seus companheiros constantes ao longo dos anos difíceis se dissolvessem lentamente na sensação avassaladora de estar verdadeiramente em casa, verdadeiramente protegida, verdadeiramente amada por alguém que a via como um tesouro a ser preservado e não como um fardo a ser suportado. Pela primeira vez em sua vida adulta, ela adormeceu sem o peso familiar da ansiedade comprimindo seu peito, sem medo do que o amanhã incerto poderia trazer, sem a necessidade constante de estar alerta para possíveis ameaças ou decepções. Em vez disso, ela se entregou ao sono com a confiança de uma criança protegida, sabendo que havia alguém velando por ela, alguém que a amaria e protegeria sempre, acontecesse o que acontecesse.